É claro que o CSA não funcionou, isto é evidente. Ainda construiu algumas situações ofensivas, principalmente na primeira etapa. E quando conseguiu trabalhar bem a bola, ter a capacidade de finalização, o goleiro Felipe fez pelo menos 2 a 3 grandes defesas, evitando que o CSA chegasse ao gol. Mas no cômputo geral, mesmo com mais finalizações, mesmo com mais posse de bola, mesmo com a condição de criar movimentos ofensivos em busca do resultado, o CSA não conseguiu funcionar. O Igor precisou mudar a equipe, precisou trazer uma equipe mais fresca para o jogo, uma equipe que estivesse fisicamente mais inteira para competir. E até que o CSA mudou algumas peças, ainda tinha desfalques, mas mudou algumas peças e, a princípio, teria a capacidade de competir claramente com confiança, fazer um jogo forte, ganhar a partida, mas não foi isso que aconteceu. Os corredores do CSA não funcionaram, nem com o Clemson, nem com o Guilherme Cachoeira. O Igor Bahia teve uma ou duas oportunidades, mas disperso assim na capacidade de decidir jogo. Quem ainda foi bem no jogo, eu podia dizer que o Islam foi bem, o Gabriel Félix foi bem na partida. Enquanto teve perna, o lateral, né, que entrou, o Ramon, não comprometeu. Camacho, mais uma vez, fez um baita de um jogo. É um cara que constrói, que distribui, que marca, que orienta. E o Gabriel, o meia, jovem jogador, me parece ainda um jogador tímido, mas é um jogador que tem dado algumas respostas interessantes. E no jogo de hoje, achei que ele, entre aqueles que mais renderam, ele está entre eles. Mas então, por que o CSA precisou mudar o seu time? Talvez o grande questionamento e o que a gente ouvia dos torcedores, ou que a gente ouviu das pessoas que conversaram com os torcedores, é de que o Igor erra ao mudar o time. Por que o time não foi mantido se o CSA só tinha um jogo na outra semana? Essa é uma pergunta falsa do torcedor. Porque o CSA, primeiro, você não segura jogadores, você não poupa jogadores para ganhar jogo. Você poupa para que eles possam estar mais inteiros e para que você consiga competir fisicamente melhor. Mas, Alberto, esses caras não ganham tanto dinheiro, esses caras não viajam de avião. Essa também é outra argumentação falsa. O CSA fez um jogo em Porto Alegre. Na verdade, ele já tinha feito um jogo em Minas Gerais. E aí você dá um descanso, porque alguns jogadores sequer entraram no jogo e vieram mais inteiros para o confronto contra o Grêmio. Então, você faz um jogo contra o Grêmio na terça, um jogo que cobrou do CSA ao máximo, exigiu ao máximo do time a parte física e também a parte mental, que também desgasta o atleta. O atleta não é só o físico, ele é o mental também. Então, esses dois elementos são importantes da gente analisar. CSA joga na terça,
ainda com a excitação da classificação, aquela adrenalina, demora a dormir, aquela coisa toda, mas no outro dia viaja e só chega a Maceió na quarta-feira, finalzinho da tarde, quando foi recebido pela torcida no aeroporto, aquilo tudo. Na quinta, o CSA se apresenta de manhã e não treina, porque era só um regenerativo. Jogadores voltaram na sexta e também não treinaram, porque fisicamente você não ia fazer treinamento. Você no máximo faz uma movimentação rápida assim dentro de campo e o treinamento basicamente são vídeos, palestras, conversa e o monitoramento do departamento médico, do departamento de saúde para dizer, Igor, fulano, cicrano, beltrano tem isso aqui. Fulano, beltrano pode jogar 45 minutos. Cicrano não tem condições de entrar. Então, nesse quebra-cabeça, você vai montar a sua estratégia. E aí ele montou a estratégia com quem fisicamente estava melhor. Ah, e por que tem jogadores que jogaram o jogo todo em Maceió e jogaram o jogo todo em Porto Alegre? Porque organismo, corpo, é de cada um. Às vezes você faz a mesma atividade e você sente mais. O seu organismo tem mais dificuldade para se recuperar daquele desgaste. E isso é muito claro quando a gente fala de alto nível e quando a gente fala de atletas. Então, por isso que você tem essa diferença. O outro detalhe é que por que você não bota todo mundo para jogar se o CSA só vai jogar na outra semana? É porque o desgaste não é para ser sentido depois do jogo. O cara está sentindo o desgaste durante o jogo, no período do jogo. Então, não faz sentido dizer, bota todo mundo para jogar, porque os caras só voltam a jogar na semana que vem. Não, mas o jogo era hoje. E os caras estão estourados para o jogo de hoje, não é para o jogo da outra semana. Então, há uns equívocos e são ideias que às vezes a gente rejeita, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de acreditar que isso faz diferença, e eu respeito tudo isso, mas o CSA foi corretíssimo na estratégia, segurou jogadores, trouxe jogadores que foram ou que seriam titulares para o segundo tempo, mas tem dia que as coisas não funcionam. Tem dias que as coisas não funcionam. E aí, em cima do jogo, repito, primeiro tempo com o CSA bem mais consistente, mais forte, inclusive mais próximo de chegar ao gol, embora talvez a grande defesa do primeiro tempo foi a defesa do Gabriel Félix no ataque do Confiança. No segundo tempo, um jogo mais equilibrado, mas no sentido de volume de ataques, de chegar com mais perigo, Confiança foi até melhor que o CSA. E isso tem uma lógica. Confiança é um time que não jogou. Insisto, o CSA jogou numa terça, veio para Maceió, depois de estar no Rio Grande do Sul, não treinou a semana e veio enfrentar o Confiança, que também com o decorrer do jogo estava mais inteiro na reta final da partida. É desesperador o empate? Não, eu acho que é ruim. Porque naquela brincadeira da planilha, contra o Confiança Lanterna, teria 3 pontos. Embora a gente estava alertando aqui que era muito necessário o CSA vencer, era importante, mas o Confiança sempre faz jogos difíceis, sempre. E também tinha a questão do desgaste do CSA,
e que, apesar de estar na lanterna, o Confiança tem apresentado em alguns jogos um bom futebol, que às vezes não é recompensado por aquilo que ele fez dentro do jogo. O jogo com Londrina foi um caso desse. Teve pênalti que foi reclamado, mas não foi dado. Teve 3 bolas na trave do Confiança e o resultado foi vitória do Londrina. Então acontece. Agora, claramente que o resultado, mesmo com tudo isso, não é um bom resultado e o CSA desperdiçou a chance, a oportunidade de ter um time entre os 4 melhores da Série C. Agora vai ter que se reorganizar, dosar a carga, recuperar as baterias e tentar buscar pontos que deixou escapar em casa, fora de casa. E o primeiro adversário, a primeira dificuldade, é o São Bernardo, lá no interior de São Paulo.